Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um expresso que se chama A Casa do Eu, um mapa existencial para o Sapiens 2.0. Novamente com o nosso autor aqui, Carlos Nepomuceno, que eu já apresentei lá atrás, no episódio Civilização 2.0. Esse livro, ele também foi criado pelo grupo Bimodais. Nepo é doutor em ciência da inovação e nos traz um livro sobre como estruturarmos o nosso interior. A Casa do Eu, ele não é um livro de autoajuda, é um manual estruturante de sobrevivência para quem vive na civilização 2.0, marcada por complexidade, descentralização, excesso de escolhas e uma aceleração cognitiva. O Nepo, ele parte de uma constatação: estamos tentando rodar um software de alta complexidade, que esse é o mundo atual, em um hardware obsoleto, o Sapiens 1.0. O livro, ele propõe uma resposta prática, arquitetônica e radical, que é organizar o eu como uma casa, com andares, salas e as bancadas, um mapa para não enlouquecer, não se perder e não terceirizar a sua própria existência. O grande diferencial dessa obra é a forma. O Nepo, ele traduziu filosofia, psicologia, ciência da inovação, antropologia, conhecimento sobre cognitivo e comportamento numa estrutura mental operável. A Casa do Eu, ela tem 4 níveis principais. O terceiro andar, que é a mente terciária, é a existencial, ela é o coração do livro. Aqui vem as perguntas que quase ninguém nos ensinou a fazer, mas que são essenciais para dar sentido à nossa vida. Para que eu vim ao mundo? Qual é o meu legado? Quem sou eu no mundo que muda o tempo todo? O Nepo afirma que na civilização 2.0, a mente terciária deixa de ser luxo, de filosofia e vira obrigação. Quanto mais escolhas temos no mundo, mais precisamos de referências internas para decidir. Esse andar, ele se divide em 4 salas. Os paradigmas fortes sobre quem é o Sapiens. Não existe um eu verdadeiro. Nós somos formatados. A mente, ela é trimodal, a primária, a secundária e a terciária. E nós não somos imortais. Desenvolver a nossa individualidade não é um egoísmo. Nós precisamos ter escolhas existenciais universais, escolhas existenciais particulares, que é a nossa singularidade, e mandamentos existenciais, as nossas bússolas para as nossas decisões. Você precisa estar pronto para quebrar sistemas de crenças, modelos de pertencimento ou tribos, para que você possa trazer a sua singularidade, o seu maior potencial. Aqui nasce o conceito central desse livro, que é o potencialismo. Desenvolver com consciência o potencial singular de cada pessoa. Então, se você pensar, esse terceiro andar, essa mente terciária, é aquilo que te dá sentido na vida, é aquilo que te leva a longo prazo. Já no segundo andar, que é essa mente secundária, ela é operacional e separada por áreas da vida. Onde a vida acontece é saúde, questões de alimentação, corpo, emocional, trabalho, dinheiro, suas relações, sua moradia. A diferença é que aqui nada funciona bem sem esse terceiro andar, sem o sentido, o seu propósito e essa clareza de pertencimento, da singularidade do seu potencial. Toda produtividade aqui vira apenas sobrevivência, então é necessário esse terceiro andar para dar sentido. Já depois da mente secundária e operacional dessas relações, podemos ir para o primeiro andar, que é a sua mente primária, a sua base emocional. É onde aí mora emoções, traumas, crenças, características pessoais. O Nepo deixa muito claro, não somos generais das nossas emoções. Nós precisamos aprender a negociar com elas e não reprimi-las. E ainda temos a questão do corpo, que é o porão. É onde tudo acontece se as nossas escolhas superiores não estiverem alinhadas. E aí o corpo cobra, se é sono, se é alimentação, se sente dor, se são reações automáticas ou psicossomáticas. Não existe espiritualidade sem biologia. Então é a partir do momento em que eu tenho essa biologia em que vem para o meu corpo as dores, os traumas, que a gente precisa ir trabalhando e não esquecer do corpo, que é necessário esse movimento. A ponte que faz entre a civilização 2.0, que são as formigas, com uma visão mais piramidal de hierarquia, e esse livro, A Casa do Eu. A Casa do Eu
explica uma grande questão. A sociedade hoje, ela precisa estar descentralizada. Modelos centralizados para sociedades descentralizadas não funcionaria. Então a gente precisa, cada vez mais, como um nó ativo dessa rede, termos noção de nós mesmos, sabermos decidir, escolher, criar, sustentar a nossa própria singularidade. Não há mais um líder externo, um manual pronto ou um caminho único. É preciso autonomia, responsabilidade e potência individual. É como nadar na maré contemporânea, mas sem perder a sua essência. E esse é um ponto crucial, porque ele trabalha numa consciência estrutural. Você é o único que existirá em toda a história do mundo. Então seja o melhor de você mesmo, seja o melhor que você pode ser de si. Não é um slogan motivacional, é uma estratégia de sobrevivência. A partir do momento em que você tem mais singularidade, mais clareza interna e mais responsabilidade, você carrega nas suas próprias escolhas. Alguns autores que o Nepo traz: Thomas Kuhn, Marshall McLuhan, que já é a base de muitos dos estudos dele, que traz essa questão que a mídia molda a nossa sociedade. Ele traz o Harari sobre as questões de revoluções cognitivas, Martin Seligman, que fala sobre prosperidade, sobre futuro, sobre essa questão da psicologia positiva, Nietzsche, Schopenhauer, Jean-Paul Sartre, Oscar Wilde, e ele também traz até Mark Manson sobre a sutil arte de ligar o foda-se. Tudo isso foi costurado junto com a equipe dele da ciência da inovação bimodal. A construção do livro vem exatamente nesse caminho, de uma teoria junto com a prática, de um conceito junto com a operação. Um longo prazo numa decisão cotidiana. É preciso que a gente democratizar esse abstrato, sair desta visão e trazer para modelos específicos. O livro tem um prefácio de Du Tomé, que é um empreendedor disruptivo, que diz que inclusive conviveu com o Nepo e viu na prática o cuidado que Nepo tem de colocar em prática aquilo que ele ensina. Que ele sobe escadas, que ele faz esse movimento da vida dele, do corpo dele, exatamente percebendo as necessidades de cuidados pessoais deste eu, desta casa interior, deste porão, dessa mente primária, a mente terciária e a mente secundária. Por que esse livro é importante? É porque ele traz um gancho de questões práticas exatamente para o nosso comportamento no mundo disruptivo, num mundo com excesso de informação, para que a gente se encontre. Aqui vai, então, o nosso podcast. E se o maior desafio do nosso tempo não fosse acompanhar o mundo, mas não se perder de nós mesmos? Nunca tivemos tantas escolhas e nunca estivemos tão confusos. O mundo ele virou 2.0, mas a maioria das pessoas ainda vive no 1.0. Não é um livro sobre produtividade e performance, é sobre a sua existência, mas que consequentemente melhorará a sua produtividade e a sua performance. A gente vive num mundo acelerado, descentralizado, barulhento. Um mundo que exige decisões o tempo inteiro. E, curiosamente, ninguém nunca nos ensinou a decidir a partir de nós mesmos, de dentro. E A Casa do Eu, do Nepo, é um livro que trata disso. É um mapa existencial para quem está tentando sobreviver, ou mais que isso, querendo viver na civilização 2.0. E o problema do nosso tempo não é falta de informação, é falta de uma referência interna. A abundância sem um critério, que acaba virando uma ansiedade. Quando tudo é possível, nada é óbvio. E aí Nepo nos traz que na civilização 2.0, ela trouxe mais informação, mais escolhas, mais autonomia e mais responsabilidade. Mas a nossa formação básica continua ainda pensando em mundo previsível, centralizado, com planejamento, e acaba que a gente entra numa crise fazendo mais cursos, mais conteúdos, mais listas, e não necessariamente trazendo uma estrutura interna. Então, na metáfora da casa, não é sobre quem você é sobre como você se organiza por dentro. Não dá mais para morar na casa que você mesmo nunca conheceu. Autoconhecimento é indispensável. O grande pulo aqui do livro é essa metáfora. Você é a energia que mora nessa casa e precisa aprender a conduzir a sua energia. É uma arquitetura mental. No terceiro andar, como eu disse, na mente terciária, nós temos o sentido, toda essa vivência. Se não tiver sentido, vira um grande cansaço. A mente terciária, ela deixou de ser um luxo, ela virou sobrevivência. Para que eu vim? O que faz sentido para mim? O que é o sucesso na minha régua? É trabalhar o seu potencialismo. E o mundo deixou de funcionar no formato pirâmide, mas muita gente ainda vive esperando ordem dos outros. Então, na sociedade das formigas, cada um precisa saber o que está fazendo. E esse livro traz exatamente isso. O que você está fazendo para as suas escolhas? Descentralização exige muito mais maturidade. Então, na prática, temos menos chefes, menos roteiros e mais uma decisão individual. Quem não constrói um centro interno vai ser refém do barulho externo.
Ser você não é um slogan, é uma estratégia. A autenticidade, ela não vem apenas com espontaneidade, ela vem com consciência das suas escolhas. Quanto mais o mundo te empurra para fora, mais você precisa estar organizado internamente. E o livro fecha ainda com uma linda ideia: você é o único que existirá na história do mundo. Seja o seu melhor potencial. Então, não é muito sobre você assumir mais coisas, mas saber das escolhas que você assumiu. É trazer lucidez para suas escolhas. Talvez a pergunta aqui do mundo não seja para onde o mundo está indo, mas quem você está se tornando nele. Não é uma estabilidade externa, você constrói ela por dentro. Não é mudar de carreira, de cidade ou de vida, mas é arrumar a sua própria casa. É isso, espero você no Expresso Duplo com o nosso autor querido, Nepo.